João 14, versículo de número 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí o versículo 14 diz: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essas palavras aqui são de Jesus. Então Jesus está dizendo que se você pedir algo a Deus em nome do Filho, o próprio Filho está dizendo: eu farei. Para que, ó, o versículo de número 13, para que seja glorificado no Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o versículo 13 diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Só que diga comigo assim: quando eu peço algo a Deus em nome de Jesus, eu estou orando. Sim ou não? É uma oração. E o importante da vida do cristão é a oração. A igreja que ora, a igreja tem vitória. A igreja que não ora, não vê vitória. A oração é a arma que o cristão usa para derrotar o inferno e ao mesmo tempo abrir as janelas do céu em teu favor. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero neste momento te glorificar, Senhor, te exaltar. Obrigado por estar no altar da igreja, obrigado por estar aqui pregando o evangelho, pregando a tua palavra, e obrigado também, Senhor, por cada pessoa que veio hoje aqui para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para dizer, e pessoas que estão também agora ouvindo pelo rádio, pessoas que estão assistindo pela TV. Abençoe, meu Deus, fala com cada coração para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Daqui a pouquinho nós já vamos terminar já, mas agora preste atenção no que você vai ouvir agora. A oração, ela é na verdade uma conversa com Deus. A oração, ela cria um vínculo com aquele no qual você está falando. A oração, ela cria uma intimidade entre o ser humano e Deus. Então, quando esse alguém começa a entrar em oração, ele começa a falar com o próprio Deus. Ele começa a dirigir as suas palavras a Deus. E aí a pessoa diz assim: pastor, mas a oração eu entendo que Deus ele escuta, mas a gente tem que ter também um jeito certo para falar, não é? Nem sempre. Nem sempre. Você me vê aqui no culto, no altar da igreja, fazendo as orações, e Deus ele ouve essas orações, amém? Só que eu posso te adiantar que ela é uma oração litúrgica. Ela é uma oração de liturgia, embora Deus ouça, mas ela é uma oração de liturgia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso. Ela é uma oração formal, ela é uma oração que faz parte de uma liturgia da igreja, né? Então, e Deus ouve, glória a Deus. Os pastores que nós temos, né, eles vêm para o altar, eu não sei se você percebe, mas eles têm a mesma linhagem de oração: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, porque ela é litúrgica, faz parte do trabalho da igreja. Mas a oração em si, ela tem que ser uma conversa independente, se ela é litúrgica ou não. Vou te dar um exemplo. Quem é que gostaria de pregar a palavra? Tudo isso.
De novo, quem gostaria de pregar a palavra? Levanta a mão lá no céu aí, deixa eu ver. Você gostaria de pregar? Beleza. Agora é uma outra pergunta. Quem gostaria de pastorear uma igreja? Ué, por que as mãos diminuíram? Você já entendeu que ser pastor não é fácil, né? Ser pastor não é fácil. Aí se você disser, eu quero pastorear uma igreja, eu quero fazer parte do ministério, eu quero pregar a palavra e pastorear o rebanho, então eu vou te ensinar como é que você vai fazer. Então eu vou ensinar para você como é que você vai fazer a abertura do culto. Eu vou ensinar a você como é que você faz uma oração de cura, de libertação, como você inicia esta oração, como você termina esta oração. Eu vou ensinar para você tudo que é necessário para que quando você vier para o altar, você vai fazer o mesmo trabalho bíblico, que é isso que é importante, mas é o mesmo trabalho. Olha, a oração, ela é feita assim, ela começa assim, ela tem que ter um começo, ela tem que ter um meio, ela tem que ter um fim. Pastor, e a pregação? O esboço funciona desse jeito. Você começa com uma introdução, depois você tem o tema central, depois você tem o versículo que inicia, e desse versículo você tem que puxar alguns outros versículos concernentes com o assunto, e aí eu vou te ensinar tudo isso aí. E aí você passa a aprender direitinho. Só que a oração, no íntimo, no particular, ela não tem liturgia. A oração no íntimo, no particular, é algo entre você e Deus. E essa conversa é muito importante. Essa aproximação com Deus numa conversa, ela é muito importante para nós cristãos. Por isso que eu falo para você que lá entre você e Deus, no seu íntimo, independe de liturgia, independe de algo formal. É você e Deus, meu Pai, ó Senhor, é você, é o teu coração e Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vale a pena eu falar mais uma vez. Um pastor foi pregar num presídio. Um montão de gente caiu endemoniada, inclusive um rapaz que era companheiro de cela de um outro, que também tinha acabado de se converter. Aí aquele homem olha para o pastor que está lá no presídio e diz: pastor, esse rapaz aí que manifestou o demônio aí, é meu companheiro de cela. Eu percebi que ele era meio estranho, dava para perceber, mas agora eu entendi o porquê. O demônio estava nele, pastor, misericórdia. E ele é meu companheiro de cela, pastor. Ele dorme na beliche na parte de baixo, e eu durmo na beliche na parte de cima. E se eu estiver lá, sei lá, na madrugada, esse coisa ruim vem aí, o que eu faço? O senhor não vai estar aqui no presídio? Aí o pastor disse: você vai fazer como eu fiz. Você vai orar e vai expulsar esse demônio em nome de Jesus. Aí ele: fazer que nem o senhor? Tá bom. Mas vai dar certo? Vai, porque vai ser em nome de Jesus. Vai dar certo. Aí passou o tempo, a semana começou, isso foi num sábado, aí a semana começou, deu segunda, deu terça, deu quarta, quando foi numa quinta-feira, está o irmão em cima na beliche dormindo, e ele escuta um barulho estranho em quem está na beliche de baixo. Aí ele deu uma olhada, ele viu o olho do sujeito virado, rosnando. Ele disse: é o cramunhão. Está lá, ó, de novo. E ele lembrou das palavras de quem? Do pastor dizendo: faz como eu, expulsa em nome de Jesus. Aí ele desceu, o demônio ficou olhando: o que é que está me olhando? Eu vou matar ele. Aí ele lembrou das palavras do pastor, pensou, tem que falar em nome de Jesus. Aí ele olhou e disse: tá ligado, mano?
Você tá ligado, né, maluco? Em nome de Jesus, mano. Você vai sair desse corpo, tá ligado? Esse aí é meu mano, tá ligado? Em nome de Jesus, vai dando linha, mano. Vai saindo, velhão. Em nome de Jesus, mano. E o demônio foi embora. E o demônio foi embora. O demônio saiu. Ele foi falando com autoridade, mas o vocabulário dele é aquele, mas fazer o quê? E aí ele começou a falar com autoridade e em nome de Jesus. Não tinha liturgia. Não era formal. Mas deu certo. Porque ele clamou em nome de Jesus. Clamou ao Pai em nome de Jesus, independente do vocabulário dele, que era daquele jeito. Podemos dizer que até um outro dialeto, né? Mas era daquele jeito, então ele não tinha de outra forma como falar. E aí ele começou a orar em nome de Jesus e o demônio foi embora. Então, o que eu quero que você entenda? Que a oração na vida de um cristão faz toda a diferença. E esta oração tem que ser ao Pai em nome de... Agora, pastor, peraí, por que em nome de Jesus? Por que eu não posso orar em nome de Maria? Por que tem que ser? Porque aí nossos amigos católicos estão agora nos assistindo, e aí a gente precisa esclarecer isso aí. Porque de repente a pessoa está dizendo, é verdade, eu sempre oro para Expedito, e não. Desculpe, mas eu tenho que te dizer, você que me ouve pelo rádio, você que me assiste agora pela TV, a oração, ela tem que ser em nome de Jesus. A oração tem que ser canalizada a Deus, ao Deus verdadeiro, mas ela, para ter efeito, ela tem que ser seguida pelo nome de Jesus. Meu Deus, eu peço isso, ou meu Deus, eu estou conversando isso com o Senhor, e no final desta oração, eu estou te pedindo, salva a minha casa, salva a minha família, e esse meu pedido que eu estou te fazendo, é com base na tua palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome do Filho que é Jesus Cristo, e eu já creio na minha vitória. Isso é o que Jesus mandou você fazer e eu também. Por que eu não vou orar a Deus em nome do Expedito? Porque o Expedito não tem poder. Desculpa, mas eu tenho que dizer. O nome do Expedito não tem poder. O nome de Maria não tem poder. O nome de São Judas Tadeu não tem poder. Pastor, e qual é o nome que tem poder? Coloca na tela, Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5. Veja, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo de número 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha agora, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por que eu peço em nome de Jesus? Porque esse nome, ele é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome. É o único nome que foi conferido poder no céu e na terra, e nesse nome é que você deve orar. Não é no nome do Expedito, não é no nome da Maria, não é no nome da Aparecida, não é em nome do Confúcio, não é em nome do Buda, não é em nome de nada disso. Você vai dirigir a tua oração a Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus recebeu do Pai soberanamente, ele foi exaltado, e o próprio Pai deu ao Filho Jesus Cristo um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10, olha lá, ó. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Vamos imaginar, eu não sei
Mas vamos imaginar que o Allan Kardec esteja no céu. Quando a gente lê isso, foi dado um nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Então, ainda que o Kardec esteja no céu, ele tem que se dobrar e dobrar o joelho diante de Jesus. Vamos imaginar que a Aparecida esteja no céu. Ela tem que dobrar os seus joelhos para Jesus. Imagine que o Buda esteja no céu. Desculpe, mas... estão fazendo um Buda agora de pé, vocês viram? A imagem do Buda agora é de pé. Durante esse tempo todo pegou mal ele sentado, sempre sentado. Aí estão fazendo agora a imagem do Buda de pé. Mas ainda que o Buda esteja lá no céu, a palavra está dizendo que todos vão ter que dobrar o joelho diante de Jesus. Eu não estou dizendo que eles estão no céu. Vamos imaginar que todos estejam. Que todos eles estejam no céu. Que todos os pais de santos sejam salvos. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que todas as imagens de esculturas estejam lá no céu, como muita gente imagina que esteja. Ainda que estejam lá, todos vão ter que dobrar o joelho e se prostrar diante de Jesus Cristo, dizendo com a própria boca que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que eu não oro, então, em nome de uma entidade ou divindade? Eu vou direto a quem tem poder. Eu vou direto ao nome que está sobre todo o nome. Quem está compreendendo isso? Agora, tá bom, pastor, glória a Deus, o senhor está me ensinando a orar, beleza. Então eu vou começar a orar. Deus vai ouvir? Vai. Ele vai ouvir. Só que lá em Isaías 59, versículo 1, Isaías 59, versículo 1, acompanhe comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não ouvir, fechado para não ouvir. Opa! Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Estou te ensinando a orar a Deus em nome de, para que a tua oração seja atendida. Mas sem a santificação, a gente não tem total respaldo de que seremos ouvidos e atendidos. Está difícil hoje um glória aqui, viu? Acho que é o ar-condicionado. Eu estou orando em nome de quem? E a minha oração está canalizada para quem? Para Deus. Mas aí a palavra está dizendo que os ouvidos do Senhor não estão fechados, para que Ele não possa ouvir, e nem a sua mão encolhida para que não possa ajudar. De fato, a mão de Deus sempre está estendida para ajudar, e os ouvidos do Senhor abertos para ouvir. Só que Ele só pode agir em nosso favor com a santificação. Pois sem santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, se eu quero que Deus me escute, eu preciso também olhar um pouco para a minha vida aqui dentro, e ver onde é que eu estou acertando, e onde é que eu estou errando. Pois se eu continuo numa vida pecaminosa, se eu continuo numa vida de pecados, de erros,
mesmo frequentando uma igreja, eu continuo pecando, errando, sabendo disso, eu vou elevar a minha voz em oração a Deus, pode ser que Ele não me ouça, porque os pecados que eu estou praticando podem causar divisão entre eu e Deus. Pastor, mas onde é que está escrito que Ele não pode me ouvir? Aqui. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É a palavra. Em 1 Coríntios 6, versículo 11, acompanhem comigo lá. 1 Coríntios 6, verso 11. Pastor, é que eu não estou gostando muito dessa pregação, hein, não. Eu achei que eu ia ouvir que Deus ia me dar vitória. Acho que eu não vou ficar, não. Trava a porta, fecha tudo. Tranca aí, agora você vai ouvir. 1 Coríntios 6, versículo de número 11. Achou? Está escrito assim, Aliás, vamos no versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se você olhar um pouquinho para o versículo 10, você vai ver muita gente englobada aqui dentro. Os devassos. O que é uma pessoa devassa? Cheia de malícia. Uma pessoa pornográfica, uma pessoa com a mente totalmente poluída, ele é um devasso. Nem os idólatras. Quantas são as pessoas que, acredito que aqui em nosso meio deve ter, pessoas que dobravam seus joelhos a São Jorge, tinham uma idolatria com imagens de escultura, e que a própria Bíblia condena, inclusive a Bíblia católica condena isso. Outro dia eu preguei aqui, comparando a Bíblia protestante com a Bíblia católica. Quem lembra dessa mensagem? E tudo que eu lia na Bíblia protestante, eu lia na católica em seguida, e eu mostrei que até os livros apócrifos, como 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, capítulo 6, fala contra a idolatria. Mas glória a Deus, já não estamos mais nisso, mas é um alerta. Qual é o alerta? Veja, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então você tem que olhar esse versículo 10 e dizer, glória a Deus, que eu não me enquadro em nada do que está aqui. Por quê? Porque eu já fui alguém como assim, como está escrito na palavra, mas eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, para eu poder orar e Deus me ouvir, eu preciso ter santificação. Se eu quero orar a Deus e Deus me ouvir, a minha vida precisa estar em santificação. Está difícil, ouvi 2 glória a Deus só. Em 1 João 5, 14, 15, 1 João 5, 14, 15, olha lá o que diz, E esta é a confiança que temos nele, no Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas olha o detalhe do versículo 14, olha lá o 14, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Você sabe o que quer dizer isso? Quem aqui, eu vou profetizar agora, que a tua família está salva em nome de Jesus. É a vontade de Deus? É ou não é? Que todos se salvem, não é isso? Está escrito isso da palavra, que a vontade do Senhor é que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento, que todos se arrependam. É da vontade de Deus, e eu profetizo que a tua família seja salva. É da vontade de Deus. O que mais é da vontade de Deus? É quando eu oro e falo, meu Deus, abençoa o nosso trabalho, abençoa a Igreja Apostólica Resgate e Salvação, levanta novos obreiros, levanta novos pastores, levanta novos evangelistas, meu Deus, que muitas igrejas se abram, que o Evangelho seja distribuído, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, e até fora do Brasil. Deus vai ouvir essa oração? Por quê? Porque a vontade dele é que o Evangelho cresça. Meu Deus, salva a minha casa. Meu Deus, salva o meu marido. É da vontade de Deus. Senhor, mata meu vizinho. Hã? Como não? Esse final de semana aí foi funk o dia inteiro. Esse final de semana aí, misericórdia. Fica até na cabeça as músicas. É ou não é? E a música fica que nem chiclete, gruda na cabeça. Não, pastor, misericórdia. Esse vizinho tudo endemoniado. Jesus mata todo mundo. Não, ele não vai ouvir isso aí não. Ele não vai ouvir essa oração aí. Essa oração não é da vontade de Deus. Você pode subir monte, descer monte, em jejum, ficar 1 mês em jejum, 40 dias jejuando, 90 dias jejuando. Deus não vai ouvir essa oração. Ele não vai ouvir isso. Porque Ele só pode operar a grande bênção segundo a tua oração, se a tua oração for concernente à vontade dEle. Concernente à vontade dele. Por isso que aqui está dizendo, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a tua oração tem que estar baseada e junto com a vontade de Deus. Aí ele vai te ouvir, aí ele vai te atender. Só para você ter uma ideia, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, mostra que a oração ela tem que ser uma oração coerente. Como assim, pastor, coerente? Escute. Cobiçai e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Olha agora, pedis e não recebeis. Mas por quê? Por quê, pessoal? Porque pediu mal. O que é pedir mal? É fora da vontade de Deus. Lembra lá que nós lemos em 1 João 5, 14, 15? Que quando eu peço segundo a vontade de Deus, Ele me ouve. Mas se eu peço mal, Ele não me escuta. E se Ele não me escuta, não me ouve, pedis e não recebeis. Por quê? Você está pedindo mal fora da vontade de Deus. Pastor, é porque não é contigo. Tem alguém que já fez mal para você? Não, estou falando sério, irmão. Estou falando sério. Você fala para a pessoa, quem foi que te fez mal, irmã? Uma pessoa que bateu na minha porta, a campainha saiu correndo. Olha, pastor, não estou falando isso não, isso aí não é nada. Tem gente que já fez macumba para você morrer? Para mim já. E deve fazer até hoje. Até hoje deve fazer. Tem alguém aqui que já tentou te prejudicar de todo jeito?
Agora, só os sinceros. Eu quero só os sinceros. Quem um dia pensou, Deus, mata ele? Eu estou sendo sincero, eu não cheguei a pedir, mas eu falei, ai, se morresse, né? Porque você e eu somos humanos. Ninguém aqui é santo. Todo mundo aqui é igual a mim. Pecador do mesmo jeito. Mas aí vem o Senhor dizendo, não peça isso. Não é da minha vontade. Não peça a morte de ninguém. Não faça isso. Lembra o que o próprio Deus falou para o Salomão? Como você não pediu a morte de ninguém, e nem riqueza, eu estou te dando sabedoria e riqueza, acrescentando riqueza. Ninguém, nem depois de você, vai ter mais do que você, e nem ninguém antes de você teve. Mas ele começa dizendo, como você não pediu a morte de ninguém, não é da vontade de Deus que você faça isso. Por mais que a pessoa tenha te prejudicado terrivelmente, o que Deus ele quer que você fale para essa pessoa, ou melhor dizendo, em relação a essa pessoa, é que você diga para Deus, Senhor, me fez muito mal essa pessoa, ela me prejudicou demais, Senhor, olha, ela me prejudicou, e o Senhor sabe o quanto, mas eu sei, ó Deus, que se o Senhor operar um milagre na vida dela, ela muda de vida, as coisas mudam na vida dela, e ela é transformada, porque aonde o teu Espírito Santo entra, e o toque do teu poder chega, o homem não consegue resistir, e ele é transformado pelo Senhor. Tem coisa que a gente vai pedir mal, não vai receber, e aí, amados, a gente entra num assunto um pouco complicado. Por quê? Pedis e não recebeis, versículo 3. Porque pedis mal para o gastardes em vossos prazeres. Por que às vezes a pessoa pede e não recebe? Porque o sujeito nunca come doce. E quando come, se lambuza. Deus sabe que o sujeito, se ele fizer tal, Deus fizer tal coisa, o sujeito vai se lambuzar inteiro. Eu queria tanto ganhar tanto, eu queria tanto ter tal carro. Mas por que você queria tal carro? Eu queria passar na porta da minha ex. Você já entendeu o espírito da coisa. Para que você queria isso? Para esfregar na cara do meu patrão, que disse que eu não ia ser nada. Olha agora. Esse tipo de oração não vai ser atendida. Esse tipo de oração, de petição, não será atendida. Não, eu preciso que todo mundo veja que a minha vida mudou, e aí você não precisa mostrar nada. Quem tem que mostrar é Deus, não é você. Quem prepara uma mesa diante do adversário é Deus, não é você. O Davi mesmo diz, prepara uma mesa diante dos meus adversários. É o próprio Davi está dizendo, só prepara uma mesa diante dos meus adversários. Prepara, Senhor, é o Senhor que faz, não é você. Não é você que tem que estar pedindo para poder chegar para o outro e dizer que você está assim ou está assado. Não, não é assim. Essa oração e essa petição não vai ser atendida. Vocês estão entendendo alguma coisa? É por isso que tem igrejas por aí
que diz assim, desculpe, mas isso não é ataque à religião e nem ataque a uma instituição, não é isso. Eu estou tentando aqui abrir os olhos de todos que estão aqui, quem ouve pelo rádio, quem me assiste pela televisão, que quando alguém chega dizendo, você tem que pedir, porque aí Deus vai ter que te dar, e se Ele não dá, Ele não é Deus, se Ele não te der, Ele não é Deus, porque Deus tem que fazer por quê? Por quê? Por você? Porque você está pedindo? Eu quero uma casa de 10 milhões. Eu quero. Você tem que me dar. Está parecendo um menino de 8 anos. E se não der, a berreira dizendo que não vai. Você não gosta mais de mim. Eu não venho mais aqui nessa igreja, não. Eu não vou te servir também, não. Mas o que é isso? É por isso que muita gente entra em tais igrejas, ouve esse tipo de coisa, diz, beleza, vou fazer que nem o fulano falou, que nem o pastor falou, que nem o bispo falou, eu vou fazer igual a ele está mandando eu fazer, eu vou orar e Deus tem que me dar, eu vou pôr Deus na parede, Ele vai ter que fazer, Ele vai ter que dar, aí Deus não faz porque Ele é soberano, Ele não é mandado por ninguém, ainda mais por um ser humano qualquer que nem nós. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, porque o poder dEle é soberano. Ele não obedece a homens. A coisa criada dando ordem para o Criador, isso é novo. Você tem que fazer. E Deus lá de cima, beleza, tá bom, tá certo. Viu, meu servo? Você tem que fazer. Mudou a coisa agora? E Deus lá de cima disse, sim, senhor. Para quando você quer? Mais tardar terça-feira, às 14h. Tá bom. Pelo amor de Deus. Não é desse jeito. Aí tal pessoa que entra em tais instituições, que fala dessa maneira, Deus não vai fazer, porque Ele não é obrigado a fazer nada, aliás, Ele é supremo, aí a pessoa não recebe, ela sai da igreja dizendo, essa história de crente furada, eu fui lá pedir, não aconteceu nada, não aconteceu nada porque você pediu errado, você foi ensinado errado, Deus não é o teu Papai Noel, você faz um pedido, manda uma cartinha e está tudo certo. Ele é pai, mas não é Noel. Noel é só o presbítero da igreja aqui. Está viajando. Deus é pai, mas não é Noel. O único Papai Noel é o Noel da igreja aqui. Né? Então, é por isso que a coisa não acontece, e tem gente que diz, eu já fui crente uma vez já, eu fui crente, eu frequentei tal igreja, uns 3, 4 meses, eu sei o que é ser crente, não sabe, mas eu já fui crente, não foi, mas eu estava dentro de uma igreja evangélica, não era evangélica, era um sistema religioso, a igreja verdadeira, ela ensina o cristão a verdadeira palavra, e não heresia. Ela ensina ao crente o que é verdadeiro. Quer orar? Quer aprender como é? É assim, É desse jeito. É assim que tem que ser. E aí Deus vai te abençoar. Primeiro, se Ele te ouvir, já é uma grande bênção. Porque se a sua vida não tiver em santificação, corre o risco dele nem te ouvir. Dos teus pecados te afastarem do Senhor. Então, se Ele te ouvir, maravilha, glória a Deus, se Ele te ouvir. Agora, Ele ouviu? Beleza, ouviu, mas a tua oração está de acordo com a vontade de Deus? Está. Então, Ele pode te atender. Ele te ouviu? A oração está de acordo com a vontade de Deus? Então Ele pode te atender. É assim que funciona. E aí às vezes a pessoa não recebe porque ela pede mal.
Só que quem já leu a carta de Tiago, sabe que Tiago não passa a mão na cabeça. Ele não alivia. Tiago é um dos sujeitos que eu vou te falar. O que tem para falar, fala e doa a quem doer. Só que aí ele continua dizendo no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho que seguir o mesmo parâmetro de Tiago. Você está hoje aqui glorificando a Deus, amém? Amém? Ô glória, dá um glória a Deus aí. Quem está feliz, diga amém. Dá um glória bem alto. Eita glória, aí daqui a pouquinho você vai almoçar. Aí a pessoa diz, quer saber? Hoje eu vou almoçar. Estou vendo um cascalhinho maior um pouquinho na minha conta. Eu vou comprar ali uma carninha. Vou queimar uma carninha hoje. Aí compro o sal grosso, a carne, uma linguicinha apimentada, uma lata de cerveja. Oi? Uma lata, não? Quando? Um fardinho? Fardinho de lata de cerveja. Põe para gelar enquanto está fazendo a carne. E aí vem o Espírito Santo e te pergunta de quem você é amigo. Suas atitudes vão mostrar de quem você é amigo. De Deus ou do mundo. Mas o que tem, pastor? Tomar uma cerveja? Você se faz amigo do mundo quando você faz isso. Porque isso são pessoas do mundo que vivem assim. Você e eu não podemos viver assim. Nós nos tornamos amigos de Deus. E como que alguém se constitui amigo do mundo? Fazendo de novo as coisas do mundo. Quer que a sua oração seja ouvida. Ah, mas eu tenho 20 anos de crente. Não está parecendo. Ah, mas eu tenho 10 anos de evangelho. Parece que tem nem um mês. Porque isso que eu estou te falando é o beabá do crente. Isso até os meninos da escolinha, se você for lá perguntar, eles já sabem. Até as crianças lá já sabem o que é certo e o que é errado. E pasmem agora, queridos ouvintes. A minha esposa, a pastora, ensina a palavra lá, e não é a palavra, e não é pregação para criança, sabe? Aí aquele animalzinho, não é nada disso. É a mesma pregação aqui, ó. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E a pastora outro dia estava lá pregando para eles e perguntou, amigos de Deus ou amigos do mundo quem faz isso? Eles, amigos do mundo. Aí um levantou o dedinho e falou assim, então meu pai é amigo do mundo. Aí a pastora, por quê? Porque ele bebe cerveja. Então vamos orar por ele. Mas ele é da igreja. Eu acho que não tem mais jeito. A criança falou isso. A criança disse isso. Ei, e eles falam mesmo. Outro dia uma menininha chegou para a pastora e disse, preciso te falar uma coisa. Ela o quê? A minha mãe dança funk e abaixa até o chão.
É, pastora, é. Ela faz assim, ó. E fez igualzinho. Aí a mãe tem esse comportamento. E quando a filha faz 15 anos, quer que a filha esteja na igreja. A filha vai estar dançando funk do jeito igualzinho a ela. Filhos precisam de exemplos. Porque quando você fala, é uma coisa. Quando você faz, é outra. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho? Não. Ensina a criança no caminho. Não é você falar assim, ó, o caminho é aquele ali, ó. Vem comigo porque esse é o caminho, vamos. Ensina no caminho. Ensine no caminho. Aí o pai bebe cerveja, a mãe dança funk, forró. E de domingo vem todo mundo para a igreja. E lá atrás a criança fala tudo. E aí quando cresce, começa a dar problema. Porque não vê testemunho de crente dentro de casa. O menino vê o pai andando com más companhias. O garoto vê o pai dele beber. O garoto vê o pai dele andar com gente que não presta. O garoto vê o pai brigar no trânsito e mandar o sujeito para aquele lugar. E uma vez na semana, esse garoto vem aqui. Isso é injusto. Depois não cobre da igreja o fracasso do teu filho. Porque aqui ele é ensinado uma vez por semana os princípios bíblicos. E dentro da tua casa ele é ensinado os maus modos. Todo dia. Todo dia ele é ensinado a andar errado. Por você. Que dá um mau testemunho de crente. Aí você chega com ele no domingo na igreja. Pregamos a palavra para ele. Mas a carga que ele recebe semanalmente de coisa errada é muito maior do que a carga horária que ele recebe de ensinamentos bíblicos. Aí ele cresce, sem temor, vai para o mundo, e aí a pessoa diz, poxa, mas eu levava ele para a igreja. A igreja, ela é um complemento do que você precisa. Lá dentro da sua casa, o pai de família é o sacerdote lá dentro. O marido é o sacerdote da esposa, dos filhos. E os filhos vão olhar para o pai e para a mãe como espelhos. Aí você já sabe o que ele vai ser depois. Aí você já sabe. Lá atrás a pastora ensina: agradeça a Deus pela comida que você está comendo. Agradeça a Deus pelo café da manhã que Ele te deu. Pelo jantar que Ele te deu. E quando você for tomar o seu banhozinho, quando você abrir o chuveiro e começar a cair aquela água quentinha, você diga assim: Deus, muito obrigado por essa água quentinha e por este banho que eu estou tomando. Muitos queriam ter essa água para tomar banho e não tem, e o Senhor me deu. Muito obrigado.
E aí, uma das crianças estava num restaurante com a família, foram comer lá no restaurante, esses fast food, eu não vou falar, senão estou fazendo merchan. Mas estavam lá comendo, e aí chegou o lanchinho. Aí a criança, na mesa, uma menina de 8 anos, levantou os olhos assim para o céu e disse: pai, muito obrigado por esse lanche. A mãe pôs a mão nela: para, está me fazendo passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Ela parou. Ai, menina, fica me fazendo passar vergonha aqui. Onde você orar é passar vergonha. Onde? Onde eu vou comer, quem anda comigo já viu. Aonde eu vou comer, em qualquer lugar, pode estar cheio como pode estar vazio, pode ter gente do meu lado, eu levanto a voz e eu oro. Né, Johnny? E tem gente que fica olhando para mim. Olha a minha cara de preocupado. Não estou falando com ele, estou falando com Deus. Vai para lá, curioso. E eu levanto a voz e digo: meu Deus, obrigado. E todo mundo que está na mesa comigo, ora. Não é assim? Os meninos vão almoçar comigo, eles vêm. A gente está lá no restaurante cheio, gente por todo lado, e todo mundo na mesa com os olhos fechados, orando, agradecendo. Isso tem que ser princípio dentro da sua casa. Acho que eu não devia nem estar ensinando isso mais. Acho que isso aí já deveria ser a lição de casa. É por isso, irmãos, que muita gente já se constituiu inimigo de Deus por gostar do mundo. É mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Se constituiu inimigo de Deus. E como que alguém que se constitui inimigo de Deus por amar as coisas do mundo e ainda participar delas, como que esse alguém vai ser ouvido? Como que esse alguém vai ser ouvido? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Como que essa pessoa vai ser ouvida? Se é para ela ser amiga de Deus e desprezar as coisas mundanas, porque aquele que ama as coisas do mundo se torna inimigo de Deus. O que eu estou ministrando aqui é um ensinamento para toda igreja. Como é que Deus me ouve, pastor? Qual é a oração que vai ser atendida? O que devo eu fazer para que quando eu elevar minha voz ao Pai, Ele me escute? Nós começamos dizendo o quê? Fale com o Pai em nome do Filho. Segunda coisa, santifique a sua vida, porque os seus pecados podem fazer separação entre você e Deus, para que Ele não te ouça. Então se santifique, e ao pedir, peça coisa coerente, segundo a vontade de Deus, porque se você pedir coisas fora da vontade de Deus, que aflige, né? Ou melhor dizendo, fere a palavra de Deus, e a Deus não vai fazer e nem vai ouvir. E outra coisa, seja amigo de Deus, não seja inimigo de Deus, porque aquele que se constitui amigo do mundo passa a ser inimigo de Deus. Como que alguém que tem as práticas mundanas quer ser amigo de Deus e que Deus o ouça? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Êxodo 17, versículo 8. Nós vamos ver aqui uma coisa muito importante. Êxodo 17, versículo 8. Eu expliquei para os obreiros, inclusive, na sexta-feira. Para subir o monte,
Não pode ser qualquer um. Primeiro que a pessoa tem que estar firme no caminho. E monte não é lugar de conserto. O monte é lugar de buscar a Deus. Não é lugar de se consertar lá em cima. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você sobe um monte para orar, você está subindo para um comprometimento mais íntimo com Deus. E aí o diabo olha e diz, mas ele não vai receber não. Por quê? Está cheio de brecha, eu vou derrubar ele. Aí a pessoa desce do monte. Ao invés dele descer do monte e receber as bênçãos, ele desce do monte e recebe um montão de ataque. E é derrubado facilmente, pois a vida dele não está na presença de Deus. Por isso que é suicídio subir monte para se consertar em cima. E eu disse aos obreiros, todos que estão aqui, estão com a vida no altar? Porque se você sobe e se conserta lá em cima, é para se consertar, monte não é lugar de conserto. Monte é lugar de oração para buscar a presença de Deus. E Deus se fez presente lá, como eu disse. A glória de Deus foi naquele lugar e o chão inteiro acendeu, os gravetos acenderam e Deus ouviu a nossa oração. Então, para eu ser um cristão e ter livre acesso a tudo que está no reino, a minha vida tem que andar certo. Porque se alguém falar assim, muito bem, glória a Deus. Amém, gente? Amém? Então eu vou escolher algum aqui hoje para pregar. Ô, pastor, peraí. É porque altar também não é brincadeira, hein? Altar não é brincadeira, pastor. Não é que eu estou rejeitando, não, mas quem sabe uma outra hora. Então tá bom, irmão. Então vamos subir um monte. Subir um monte. Puxa, que bênção, hein, pastor? Que dia que vai ser? É sexta agora. Puxa, não vai dar, viu? Eu tenho um compromisso aí. É nada. Ele já entendeu que a vida dele não está. E se a vida não está andando como deveria, como ele vai ter acesso às coisas do reino? Ele fica impedido de pregar no altar, ele fica impedido de subir um monte, ele fica impedido de orar por alguém demoniado e o capeta olhar e dizer, você? É você que vai me expulsar daqui? Você? Tá bom. E vai acusar o sujeito de tudo. Você lembra o que você fez ontem, fulano? E vai envergonhar para todo mundo. Oi, tem alguém vivo, hein? Aí fica complicado, você só chega, senta, escuta a palavra e quando o reino de Deus diz, vem, você fala, não posso. Vamos, não vai dar. Vamos, outra hora. Você só é um espectador, só senta para ouvir. Quando o reino de Deus precisa de você, você nunca está pronto. Vamos lá? Êxodo 17, versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque, porque eu vou para uma viagem de férias. Foi isso? Escolhe homens para lutar, porque a minha vida não está certinha no altar, então não vai dar para eu ir. Foi isso? Vamos ler de novo. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens, sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, eu vou estar lá no monte. Vocês não estão aí, vocês vão estar aí embaixo, Josué, com aqueles que você vai escolher a dedo, que você sabe que tem a vida diante de Deus. Escolhe homens, sai a peleja, eu vou subir o monte. Sujeito que estava sempre pronto. Imagina um carro que sempre você mantém em dia
todas as revisões. Um carro bacana, que você mantém as revisões tudo em dia. Se alguém chegar e falar assim, preciso ir na Bahia, vai dar até lá 2.500 quilômetros. O que a pessoa faz? Bora? É só pôr combustível e... Por quê? Porque ele sabe que está tudo em dia. Aí você chega para uma outra pessoa e diz, rapaz, estou precisando da Bahia. Vamos para a Bahia? Ele não sabe o que é porque eu não troquei a vela ainda. O carro está falhando um pouco. Não é assim? É que, sabe o que é? É que eu acho que não vai dar, porque os pneus traseiros estão um pouquinho gastos, só o dianteiro, os dois da frente que eu pus novo, mas os dois de trás precisa trocar, não vai dar. Não está em dia, não está pronto. Vou terminar de pregar, viu? Porque essa mensagem, sei não, viu? Eu não sei, acho que você é reprovado, viu? Não escuta um glória a Deus, ninguém diz nada. Acho que, sei lá, eu vou até empossar outro pastor aqui e vou embora. Acho que não está falando com ninguém. Tem alguém vivo aí? Olha agora o versículo 10, E fez Josué como lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, o inimigo prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Só uma coisinha. Quando fala as mãos de Moisés eram pesadas, não é porque as mãos de Moisés eram grandes. Não. Quando fala isso, essa expressão é porque a mão cansava, o braço cansava de ficar erguido. E ao cansar os braços, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas de batalha, com o braço levantado, ele... E quando ele fazia isso aqui para relaxar o braço, que ele olhava lá embaixo para o campo de batalha, o inimigo vencendo. Aí ele, levantava a mão. Quando levantava a mão e começava a orar e interceder, o inimigo era derrotado e o povo de Deus começava a vencer. Aí o que aconteceu? Colocaram uma pedra, Moisés senta na pedra, Arão fica apoiando um lado do braço, o Hur ficou do outro lado, até que eles venceram a batalha. O tempo todo com as mãos levantadas. Hebreus capítulo 12, versículo 12, eu encerro. Olha o que está dizendo. Hebreus 12, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Desde o momento em que você parou de interceder, o inimigo tem te vencido. Desde o momento em que você parou de orar, Satanás tem te vencido. Desde o tempo em que você parou de clamar a Deus, o inferno tem prevalecido. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas tem gente aqui que já teve uma vida de oração muito intensa. E você via como era a tua vida espiritual. Quando você olha para o cenário de hoje, você vê uma outra coisa. Volte a levantar as mãos cansadas. Volte a orar. Volte a ter de fato o teu devocional. Volte a clamar a Deus, levantando as suas mãos cansadas e colocando os teus joelhos no chão para buscar ao Senhor. Vamos ficar todos de pé. Glória a Deus. Quando eu começo a orar e a buscar ao Senhor, levantar as minhas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, começo a orar, colocar meu joelho no chão, orar, eu começo a atrair para mim
a presença de Deus. Eu começo a atrair para mim a presença de Deus. Deus começa a se manifestar na minha vida, na minha casa, na minha família. E as coisas começam a mudar. As coisas começam a entrar nos eixos. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? E para que Deus seja por nós, eu preciso também ser por Ele. Deus é por mim, quem será contra a minha pessoa? Se Deus é por mim, ninguém será contra. E ainda que seja, não vai prevalecer. Mas se Deus é por mim, eu preciso também ser por Ele e pelo reino dele. Então eu tenho que me afastar de algumas coisas. O que é do mundo não pode fazer parte da minha vida. As coisas do mundo não podem fazer parte da minha vida. As coisas mundanas não podem entrar na minha vida mais. Se eu sou um verdadeiro cristão, o meu churrasco é com suco, água com gás, sim ou não? Quem sabe um refrigerante zero? Refrigerante não é muito bom. Bacana é você tomar uma água, um suco natural, é ou não é? Sem açúcar. Um suco natural sem açúcar. Uma água com gás, você pinga ali umas gotinhas de limão, sem açúcar. Aí você consegue fazer uma tarde gostosa, um almoço bacana. Sem nada do que o mundo usa. O mundo usa o quê? Cerveja. Muitos usavam no mundo, num churrasco, cerveja. Aí ia lá para trás, atrás do carro, ou dentro do carro filmado. Cheirava uma carreirinha de cocaína, depois voltava a dizer, rapaz, cadê a carne? Aí comia três tirinhas de carne, depois a cocaína tira a fome. Bebendo, cheirando, piscina e churrasco. Que vida boa. Coitado. Ele não sabe que ele está trilhando um caminho de condenação. Só que eu glorifico a Deus, essa pessoa saiu disso e veio para a igreja. Mas aí ela está na igreja. Mas como ela não está tendo uma vida de oração, de busca, de congregar, perdeu o costume de congregar, aí ela acaba indo para um churrasco na casa do amigo, o amigo vem e diz, rapaz, você não sabe da última, o quê? Ó, dá uma olhada, ó, do alambique do Zé da Pomba, essa é boa. Dá só uma bicadinha aí. A pessoa diz, não posso. Como não? Tem nada a ver. Sei que agora você é crente, mas uma bicadinha dessa não faz diferença, não. Aí o sujeito, então tá bom, me dá aí. Aí deu uma bicadinha e disse, rapaz, só mais outra, peraí. É boa, hein? Da onde que é o alambique lá? É, Zé da Pomba lá, fica lá na cidade de Pomba Queimada. Peraí. Coitada da pomba. O sujeito já se corrompeu, irmão. Só nessa golada que ele deu aí, já bateu a vibe nele.
E aí ele entra no mundo de novo. Aí as coisas do mundo entram de novo. Aí a vida dele volta para trás. A porca lavada no espojador de lama. E o cão voltando ao seu próprio vômito. Se torna uma nuvem sem água, carregada facilmente pela força do vento, de uma parte para outra. O que eu estou te dizendo é bíblico. Volte a orar. Já te ensinei como é. Volte a congregar. Você tem uma igreja para congregar. Volte a cear. Domingo que vem é a ceia. Volte às primeiras obras. Volte de onde você caiu. Arrepende-te. Senão virei a ti no tempo oportuno e tirarei de ti o teu castiçal. São palavras, não são minhas. São as palavras do Senhor. Amém? Todos nós aqui somos de Deus? Ô glória, pastor, eu sou de Deus. Mas se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida a Jesus e quer receber Jesus como teu Salvador, ô pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Então, levanta tua mão e recebe Jesus. Todos nós estamos firmes aí. Se tem alguém que está afastado do caminho, pastor, eu me afastei, acabei me afastando do evangelho, mas hoje eu ouvi a palavra e eu quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Deus. Então, se tem alguém que vai fazer isso, saia do teu lugar, vem para cá, eu vou orar pela tua vida agora, amém? Agora eu quero orar também por você, que já é um conhecedor da palavra, mas reconhece, aí amigo, é só aquele que põe o orgulho para o chão e a humildade no coração. Pastor, eu reconheço que eu preciso orar mais. Então vem aqui. E nós vamos orar agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Põe a mão sobre o coração, diga comigo assim: meu Deus, a tua palavra é fiel. Se eu orar, se eu buscar a tua face, se eu me converter dos maus caminhos, o Senhor vai me ouvir, vai sarar a minha terra, vai me abençoar. Está escrito na tua palavra. Deus amado, perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e nesta manhã opera com o teu poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, neste momento. Eu peço a ti, ó Deus Santo, obrigado pela mensagem, pela palavra, obrigado, meu Deus, por nos ensinar. E essa pessoa que está aqui agora, ela ouviu a palavra, e que esse ensinamento permaneça no coração desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada uma delas agora, nas tuas mãos, para a glória do teu nome, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Volte ao seu lugar agora. Eu quero falar com você agora que está me assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte os sininhos para que receber as novas notificações. E também eu quero que você deixe um like. Por quê? Porque o like é importante. Aí o YouTube vai entender que a pregação, né, que o conteúdo é relevante e vai mandar para muita gente, tá bom? Então, e outra coisa, quando puder, venha nos fazer uma visita, Igreja Apostólica Resgate e Salvação, Rua Itabuna 35, centro de Osasco. Aguardamos por todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito bem, vamos aplaudir o nome do Senhor. Amados,